Deu certo! Deu certo! Uma benção, vou contar pra vocês. Vou tentar gravar um vídeo, não consigo parar o meu trabalho pra gravar porque eu estou cheia de serviço. E tem uma semana de folga, que as crianças aqui da região estão de folga. Então, vai ser criança gritando, cachorro latindo. Quando estiver demais, aí eu pauso o vídeo pra continuar. Mas eu tenho que compartilhar com vocês uma coisa bem legal que aconteceu. Olha só, deixa eu mostrar uma coisa. Olha isso aqui. Tá vendo isso aqui? Uma bolachinha, tá vendo? Olha, cartãozinho, dentro dos dados da empresa, a rede social, acho que é o QR Code de pagamento. Olha só que bonitinho. Daí tem esse aqui também, que é um dos carros-chefe, tá pela metade, porque eu já comi a metade, porque, né, gente, é muito bom, vocês não estão entendendo. E tem esse outro aqui também, que também, ó, esse aqui é com... Ah, tá, esse aqui é com goiabinha dentro, tá? É biscoitinho de polvilho, tá? E esse aqui, ele tem um açúcar cristal em volta, assim, ele é maravilhoso, todos dois. E aí eu tô de dieta, né, vocês sabem? Quem tá acompanhando aí sabe que eu tô apostando com uma amiga quem é que vai emagrecer mais rápido. Não, quem é que vai perder mais peso até o dia lá de dezembro, acho que é 17 de dezembro, 13, sei lá que dia que é de dezembro lá, tem que olhar. Mas aí, é difícil de resistir essas coisas assim, ó. É difícil de resistir. Deixa eu contar pra vocês, então, a bênção que é isso aqui, ó. O valor que é insistir, não desistir quando a gente tem um projeto e os segredos pelo caminho. Eu montei meu negócio, tá aqui atrás, né? Nem precisa falar do que é a minha área, o meu segmento. E quando eu montei, senti também... Senti nada. Nem deu pra sentir nada, porque eu trabalhei que não é desgraçada. Pra fazer dar certo isso aqui. Mas essa minha amiga aqui, onde eu fui buscar uma linha, numa amiga minha que tem costura também, né? E aí, pensei, vou passar lá na fulana pra pegar uns biscoitinhos e dar um oi pra ela, que eu quase não, né? Faz tempo que a gente não se vê. Daí, quando eu cheguei lá, e aí, como é que você tá? Daí eu perguntei, tem docinho? Daí ela falou assim, não tem. Daí ela falou, dá uma olhadinha ali na sala, talvez se tem alguma coisa. Quando eu cheguei na sala, tinha uma caixa cheia desses docinhos. Quando eu vi, gente, o meu coração... Eu não sei explicar o que eu senti, tá? Eu só sei que eu comecei a pular, porque deu certo. Quando eu vi as caixas de docinho assim, tudo arrumadinho, bonitinho, sabe? Pronto pra venda. Eu entrei em êxtase de felicidade. Eu comecei a pular naquela sala. Por quê? Porque quando ela tinha ideia de começar esse negócio aqui, ela tinha muito medo. Ela fazia, mas era tudo muito tímido, sabe? Ela e o marido. Ainda são, né? Ela e o marido. E ela tinha muito medo. Porque ela trabalhava empregada e ela tem os 2 filhos, né? Então ela tinha medo de repente pedir a conta e não dar certo. E aí ela vinha conversar comigo e eu contava pra ela minha experiência, que eu vou contar pra vocês também em outro vídeo, como que foi pra eu montar meu negócio, pra trabalhar pra mim. E eu falei pra ela, cara, coloca o pé que Deus coloca o chão. Coloca o pé que Deus coloca o chão. Tenha fé e que vai dar certo. Primeiro, eu tenho um gosto muito refinado. Eu só nasci no corpo de pobre, mas meu gosto é de rico. Nunca vi. Se eu botar um negócio na minha boca, se o negócio for bom, eu vou dizer que é bom. E pode botar preço. Porque o meu paladar, ele é uma coisa assim... Muito, muito, muito refinada, sabe? Quando eu comi esse aqui a primeira vez, esse aqui, ó, dos açúcares cristalizados aqui, ó, eu tive um orgasmo estomacal. Fala abaixo. É maravilhoso, vocês não estão entendendo, isso aqui é maravilhoso. Eu consegui guardar, tá? Pra gravar o vídeo que eu peguei ontem, eu consegui guardar pra gravar o vídeo. Falei, mas se eu não gravar o vídeo hoje, o de hoje não passa. Eu comer tudo isso aqui. Esse aqui derrete na boca, é maravilhoso. Esse aqui eu não experimentei ainda, mas deve ser bom igual, né? E é uma receita de família, da avó Lone, que a Lone é a avó do marido dela. E eles foram timidamente assim, sabe? Fazendo. Aí tinham medo de vender, porque um monte de burocracia, eles tinham muitos medos. E eu falei pra ela assim, ó, vai com medo mesmo. Bota o medo no bolso e vai com medo. E um pouco de medo é bom, porque ele nos protege. Se você tá ali diante de um penhasco, você vai se jogar? A não ser que você queira se matar. Você não vai se jogar, por quê? Porque o medo vai te paralisar. Então, um pouco de medo é bom, tá? Tudo que a gente vai fazer, um pouco de medo é bom. Mas, se você confiar em Deus e compartilhar com Deus as suas ideias, os seus sonhos, os seus projetos, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Tem aquela música, né? Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, pessoal. Assim, ó.
O que eu quero dizer pra vocês é que ela tá fazendo feira hoje. Graças a Deus, hoje não, né? No dia de hoje não, mas atualmente ela tá fazendo feira. E ela vai pra feira com os biscoitinhos dela. É trabalhado, muito trabalhado. Tem um valor agregado, bacana, mas você paga cada centavo, tá? Porque o negócio é maravilhoso. E se você tem um sonho, um projeto, não desista. O segredo para dar certo, e você não surtar no caminho, é compartilhar com Jesus. Ai, mas tem grandes empresários que não compartilham com Jesus, que não tem nem a vida com Jesus e eles dão certo, não tem sucesso. E a vida emocional deles, como é que tá? Ninguém sabe. E a vida familiar deles, como é que tá? Ninguém sabe. Então, para você não surtar no caminho, para você ter sabedoria, você tem que compartilhar com Jesus. Nós, né? Temos que compartilhar com Jesus o nosso dia a dia, os nossos projetos. Às vezes eu pego serviço aqui para fazer, porque eu trabalho com produção. Eu penso, não vou dar conta. Eu trabalho sozinha, tá? Daí a empresa pergunta assim, você trabalha em quantos aí? Tem empresa que não dá serviço pra quem trabalha sozinha, assim, porque os lotes são grandes, sabe? Tem pressa às vezes das peças, às vezes é magazine. Eu trabalho em 4. Aí eu falei pra minha vizinha, ela está maluca? Eu trabalho em 4, querida. Eu, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você pensa que não dá certo? Dá certo sim. Às vezes vem um lote aqui, o Senhor Jesus, não vou dar conta de entregar até tal data. Manda reforços. Deus me dá uma energia que eu vou dizer pra vocês que é uma coisa de louco, que eu não sei de onde que vem essa energia. Cansada, porque são muitas horas trabalhando, né? Cansada, então a gente cansa muito. E de repente aquela energia assim, sem tomar nada, tá? Dor no corpo, normal, né? Porque muitas horas sentada, mas eu cuido, faço alongamento, eu faço atividade física, então isso ameniza bastante. Agora assim, ó, deu certo o negócio da minha amiga. Sabe por quê? Porque ela não desistiu. Porque ela não deixou o medo paralisar ela. Porque pergunta se ela perdeu o medo. Não perdeu não, ela continua com medo. Toda feira que ela vai fazer é aquela insegurança. Será que vai vender? Será que vai dar certo? Será que não vai? E vende tudo. E ela volta pra casa muitas vezes sem nada, né? Ou se volta é um ou outro. Vende tudo, tá dando certo. E logo, se Deus quiser, ela vai alcançar os mercados, né, de bairro. E eu acredito que logo ela vai entrar nos grandes mercados também. Eu torço para que isso aconteça. Eu torço um dia chegar no mercado, encontrar lá uma como é que chama? Aquela gôndola, né? Uma gôndola do mercado, uma gôndola só dos biscoitinhos da Volone. Gente do céu! E eu fiquei numa felicidade, eu tô numa felicidade porque ela merece. Ela merece tudo de bom. Ela é perfeita? Não é perfeita. Ela não é perfeita. Mas ela é uma pessoa que eu quero muito bem a ela, sabe? E eu quero muito que nessa caminhada dela de empreender, que ela descubra o poder de se relacionar com o Senhor Jesus. Que ela descubra que quando ela tiver medo, que ela tem um lugar para ela ir. Para ela ir lá chorar e contar os medos dela, as inseguranças, né? Os desafios de alcançar coisas maiores, lugares maiores, porque foi para isso que Deus nos fez. Vocês acham que quando Adão estava no Jardim do Éden, que o Senhor Deus ia todas as tardes lá compartilhar com ele à tarde? Deus não sabia como é que ele estava? Ele sabia, mas ele queria que Adão compartilhasse com ele o dia, né? Verbalizasse. Então, o segredo para dar certo é esse, é relacionamento com o Senhor, sabe? Dá certo, não desista. Tá com medo de empreender? Não saia da empresa que você está trabalhando, continua dentro do seu CNPJ. E vai trabalhando em paralelo no seu negócio. Quando o seu negócio der certo, aí você pede demissão e segue só no seu negócio. Por quê? Se você tem família, você não pode se lançar assim com tudo. Não seja insano, imprudente, né? A Bíblia fala que a gente tem que ser prudente como a serpente, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Não seja imprudente, seja prudente. Então, se tem família, eu quando montei meu negócio, eu larguei, meti o pé em tudo, porque eu tinha ganhado a conta e eu não queria mais trabalhar como empregada, mas eu vou contar outra hora, agora eu não vou contar. E eu larguei tudo porque eu sou solteira, não tenho filho, não tinha um passarinho para dar água, mas a maioria das pessoas tem família, e como é que você vai largar tudo assim, né? Isso não dá certo, né? De imediato, né? Porque não é de imediato que vai dar certo. Por 5 anos, segundo o Sebrae, segundo, né, estatísticas, por 5 anos você vai pagar para trabalhar. Já tenha isso claro na sua cabeça se você quer empreender, tá? 5 anos você paga para trabalhar. Depois de 5 anos você começa a ver o lucro. Chamado aborto empresarial. Muitas empresas, elas entram em falência, por quê? Porque elas não conseguem esperar esse período de 5 anos, né? De 3 a 5 anos, na verdade.
E eu já jogo 5 anos, eles falam 3, tá? Eu já jogo 5, pra você conseguir ter lucro. Até 5 anos você vai pagar pra trabalhar. Se tu tiver isso claro na sua cabeça, você não vai surtar no caminho de trabalhar que não é desgraçado. E parecer que você não tá andando pra lugar nenhum. Então, tenha ciência que compartilhe com Deus, tá? Compartilhe com Jesus, chama Jesus para se relacionar com você. Conta para ele aquilo que você não contaria para ninguém. Fecha a boca, porque foi o que eu disse para ela. Fecha a boca, não fala pra ninguém, porque ó, o segredo do sucesso é o segredo. Aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. E o que você não quer que os outros saibam, não conte a ninguém. E se eu ouvi quando eu era jovem, eu tava dentro de uma balada lá em Curitiba e eu ouvi um cara falar isso pra mim. Eu nunca mais esqueci. Eu devia ter uns 24 anos quando ele falou isso pra mim. Eu nunca mais esqueci essas 3 frases. O segredo do sucesso é o segredo. Aquilo que você não quer que os outros saibam, não conte pra ninguém. Só tem coisa que o Espírito Santo revela, né? Ele revela, né? Aí é outro assunto. E o segredo do sucesso é o segredo. Falei, né? O segredo do sucesso é o segredo, aquilo que você não quer que os outros saibam. Ah, não, e o que ninguém sabe, ninguém estraga. Tá, então o segredo do sucesso é o segredo, aquilo que você não quer que os outros saibam, não conte pra ninguém. E o segredo do sucesso é o segredo. Meu Deus, repeti tudo, eu acho. Ai, gente, eu tô cansada, vocês entenderam, né? Eu não vou gravar de novo, não. O cachorro tá latindo, as crianças estão gritando. Já é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo e ele não dá certo. Vocês entenderam as 3 coisas lá, né? O segredo do sucesso é o segredo, aquilo que você não quer que os outros saibam, não conte a ninguém. E o que ninguém sabe, ninguém estraga. É isso aí, pronto, falei. Entendeu? E bota o pé que Deus bota o chão, tá? Bota o pé que Deus bota o chão. Tenha fé, compartilhe com Jesus os seus sonhos e os seus projetos, que dá certo. Eu sou prova viva disso. Aqui, ó. Ai, meu Deus, a Polônia, olha, gente. Ai. Agora eu vou abrir e vou comer tudo, tá? Beijo, tchau.